avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Sou um pescador de Cristo, lanças redes sobre o mar, mas às vezes me desespero, contigo te vou afundar, 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 afundar. Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus. Que alegria chegar até vocês com mais um programa Celebrando Pentecostes, o programa da Renovação Carismática Católica no Sistema Canção Nova de Comunicação. Nesse domingo que é todo especial para nós, saímos do Encontro Nacional de Formação, o nosso ENF, o maior encontro da família carismática. Então, estar aqui com vocês nesse dia é muito especial para nós. Quero acolher meu irmão Cláudio, que estará conosco na pregação. Se apresente para nós, meu irmão. Meu irmão, uma alegria muito grande, sempre cheios do Espírito, proclamando a boa nova de Jesus Cristo. Meu nome é Cláudio Alexandre, sou da Diocese de Petrópolis, no lindo estado do Rio de Janeiro. Atualmente, sou servo no grupo de oração Caminhando com Jesus, o grupo do meu coração, né? Amém. Bem-vindo, meu irmão. Acolher os irmãos do Ministério de Música, mais uma vez, bem-vindos aqui conosco. Que bênção, que alegria, boa noite. Muito bom estar aqui novamente, rezando, clamando o poder de Deus, o poder do alto. Meu nome é Bruno, faço parte do grupo de oração Marca da Vitória, da Diocese de Campo Limpo. Estou aqui com meu irmão, o Wesley, que é do grupo de oração Levanta-te também da nossa Diocese. Vamos juntos. Bem-vindos, meus irmãos. Obrigado. Bem-vindo mais uma vez você que está conosco nessa noite. E o tema do nosso programa é esse: Eu vos farei pescadores de homens. Nós vamos ver que Jesus chega na vida de Pedro e na vida de André e muda a vida deles. E assim, nessa noite, você não parou aqui por acaso. Você não parou nesse programa por acaso. O Senhor te trouxe aqui porque Ele também quer chegar na sua vida e transformar a sua vida, transformar a sua história, transformar a sua realidade, aquilo que você está vivendo. O Senhor quer entrar e te fazer um novo homem, uma nova mulher, para que você possa também pescar outros e outras para o céu. Então já vai se colocando na presença do Senhor nessa noite, se você pode. Feche um pouquinho os seus olhos e vamos orar, vamos nos colocar na presença desse Deus que nos trouxe aqui. Eu quero te convidar, olhando para a sua vida, reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Deus está contigo e encher o seu coração de motivos de louvor e de gratidão ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor porque Ele nos deu a graça de viver mais um dia, irmãos, de estarmos aqui finalizando o mês, o primeiro mês desse ano e iniciando mais um mês na presença dEle. Vamos bendizer ao Senhor porque quando Ele vem na nossa vida, nada fica igual. Tudo se transforma, Ele acalma a nossa agitação, Ele acalma as tempestades, Ele nos dá vida nova. E nós já queremos louvar ao Senhor antecipadamente por todas as graças que Ele fará nesse programa. Nós queremos louvar ao Senhor porque Ele é um Deus de amor e eu te convido a louvar por isso, porque Ele te ama, porque Ele cuida de ti, porque Ele está ao seu lado, porque Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus presente em todos os momentos da sua vida. Louve e bendiga ao Senhor, porque Ele está contigo, você não está só. Bendito seja, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, porque Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus vitorioso, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és um Deus que cuida de nós, Tu és um Deus que tem a última palavra, e nada se compara, Senhor, ao Teu poder e à Tua grandeza. Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que aquilo que o Senhor já fez em nós. Nós te louvamos nessa noite e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos reúne, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos criou e sonhou com a nossa vida, um Deus que é Pai e que nós podemos chamar de Pai, um Paizinho. Nós somos os seus filhos. Bendito seja, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Vai louvando ao Senhor e já vai rendendo o teu coração nesse louvor. O louvor atrai a glória de Deus, irmãos. O Senhor quer manifestar a glória dEle na nossa vida hoje. O Senhor quer manifestar a glória dEle na nossa história hoje.
bendiga, exalte, louve ao Senhor. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é forte, Ele é santo. E a glória dEle se manifesta na nossa vida. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos de todo o nosso coração. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és santo, poderoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glórias e glórias e glórias a Ti, Jesus. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar, Abba, se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Senhor, como esse Pai do céu, Ele nos diz: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então vá clamando nessa noite, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo se derrame sobre a sua vida, que o Espírito Santo venha sobre você. O Senhor quer te dar essa graça nessa noite, de derramar sobre você a graça, a força, o poder do Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós nessa noite, Senhor, envia dos quatro cantos do céu o Teu Espírito Santo e sopra sobre a nossa vida. Às vezes, Senhor, já estamos aqui sem forças, sem ânimo, sem esperança. Vem, Espírito Santo, na nossa fraqueza, na nossa pequenez. Vem, Espírito Santo, nessa noite tocar a nossa vida. Vem, Espírito Santo, faz ao nosso coração hoje um grande Pentecostes. Transforma, muda o rumo da nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vai pedindo, vai falando com as suas palavras, vai desejando e vai dizendo: vem, Espírito Santo. Uma oração tão simples, irmãos, mas se nós rezarmos com o nosso coração, essa simples oração pode transformar a nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem transformar, vem libertar, vem curar, Senhor. Vem agir no meio de nós, vem tomar o Teu lugar na nossa vida, Senhor. Nós precisamos. Nós não podemos mais andar do mesmo jeito, nós não queremos mais essa vida, Senhor. Nós precisamos de uma vida nova e é o Teu Espírito quem faz isso em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, envia, Senhor, sobre nós Teu Espírito. Nessa noite nós te pedimos, não nos deixe, Senhor, sem essa graça. Vem em nosso auxílio, batiza-nos. Mergulha-nos na presença do Teu Espírito Santo, encharca a nossa alma. Talvez o nosso coração está seco, Senhor, como aquela terra do deserto seca. Vem preencher com a água viva do Teu Espírito Santo. Vem nessa noite, vem, Espírito Santo de Deus. Ora em nós, nos ajude, nós precisamos. Batiza-nos, Senhor, nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, quando não temos mais palavras, irmãos, o Espírito Santo ora em nós. Ele que sabe o que nós precisamos, Ele ora em nós. Então permita que nessa noite Ele ore em você, essa oração nova, essa oração que talvez você nunca rezou. Deixe o Espírito Santo manifestar a sua presença na tua vida agora. Shiri alabaria kandari alabara shandara alabarelelelele. Ora alabaracandara alabarachandara alabaria 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 alelelelele. Ori alabaria kandari alabari shambari alabaria alabaria lelelelele. Ori alabaracandari la 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 la.
A palavra que o Senhor traz no meu coração, irmãos, é reconstrução. A imagem é como se fosse uma casa já sem paredes, uma casa que já existia, mas essa casa já estava destruída. O Senhor nessa noite, Ele reconstrói vidas, Ele reconstrói lares, Ele reconstrói histórias. O Senhor está colocando a mão dEle sobre você, reconstruindo a sua vida. Tome posse dessa graça que Deus está fazendo em ti agora. Bendito seja, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. O nosso coração deseja mais, deseja ouvir a palavra de Deus. O nosso coração ainda quer mais de Deus. Então abra o seu coração para a palavra do Senhor. Vamos orar pelo Cláudio. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, a mãe de Pentecostes, a mãe do cenáculo, que ele seja cheio, repleto, transbordante do Espírito Santo e que a palavra de Deus possa vir como uma flecha na nossa alma, colocando a vontade de Deus, o querer de Deus em nós, por meio dessa pregação. Nós te pedimos, Jesus, e te consagramos esse filho pela intercessão da tua mãe e nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, permita que a palavra nessa noite vá e adentre o teu coração. Permita que o Senhor fale contigo através da sua palavra, através da sua vontade. Por isso, se você tem uma Bíblia próximo, traz ela para perto. Abra a sua palavra no Evangelho de São Mateus e vamos juntos colher aquilo que Deus quer falar ao meu coração e ao seu. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Assim o Senhor fala ao nosso coração nessa noite. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescador de homens. Na mesma hora, abandonaram as suas redes e o seguiram. Meu irmão e minha irmã, nós temos um chamado nessa vida. O nosso chamado é seguir Jesus naquilo que Ele propôs. E olha que interessante, Ele passa pela vida de dois pescadores, na realidade de vida daqueles dois pescadores, e faz uma proposta para eles. Venham depois de mim, me sigam. Eu vou à frente, vocês me acompanhando, e eu vou transformar a sua vida de pescador de meros peixes a pescador de homens. Esse chamado que foi feito aos apóstolos, ele ressoa na história e ele é feito a mim e a você hoje, agora. Sermos pescadores de homens. E, meu irmão, numa pesca, existem instrumentos que são utilizados. Um dos instrumentos, e eu gosto de pescar, é o anzol, né? É uma das coisas que você dá trabalho ali para amarrar, cuidar, jogar ali a água ao rio, ao açude, ao mar. Nesse chamado de ser pescador de almas, pescador de homens, qual é o meu e o seu anzol, meu irmão e minha irmã? O nosso testemunho de vida. Esse é o instrumento que Deus deu para conseguirmos falar ao coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Não se trata de uma pesca enganosa. Não se trata de tentar pescar com armas humanas, com ardis humanos, vendendo uma ideia florida e errada. Se trata de, a partir da experiência que eu tive, a partir da experiência que você teve, que você tem, através do nosso testemunho de vida, apresentar essa realidade aos outros irmãos e irmãs. Independentemente do grau a que estamos, se nos convertemos ontem,
e a nossa vida tem um monte de coisa ainda a ajustar. Que sejamos testemunhas nessa luta diária mesmo. Alguns que já estão na 5ª morada de santidade. Que seja testemunho da simplicidade e da humildade. Meu irmão e minha irmã, essa ferramenta chamada testemunho de vida, ela precisa propagar ao mundo a liberdade que Cristo chama. Um testemunho livre, um testemunho alegre, um testemunho que seja condizente. Uma coisa que é muito bonita de ver é que a partir do momento que o Senhor nos chama a segui-lo, a andar sobre os seus passos, sobre os seus caminhos, é que Ele vai separando de nós aquela vida dupla que muitos carregavam. Quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, já não nos comportamos em nosso grupo de oração, na nossa paróquia, na missa, no nosso grupo de irmãos, no nosso convívio religioso de uma maneira, e na segunda-feira, ao chegar no nosso trabalho, é como se a gente tirasse aquela veste e colocasse uma outra. É como se a gente tirasse aquela máscara de santidade e nos adaptamos àquele novo ambiente. E ali agimos como aquele ambiente pede. Olha que diferença. Tanto eu quanto você, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a fazer diferente. Nós somos chamados a trazer a partir da nossa vida, da nossa experiência religiosa, trazer essa experiência e colocar ali onde o Senhor nos plantou. No nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família, na nossa casa, na rua, no nosso grupo de amigos. Nós somos chamados a contagiar os ambientes onde nós estamos a partir da alegria que nós recebemos desse relacionamento com Jesus Cristo. E não o contrário, nos adaptarmos àquela realidade e ali, para agradar ao mundo, agirmos daquela maneira como as pessoas esperam que nós vamos agir. O saudoso Papa Francisco, ele sempre, nos seus discursos, trazia essa dinâmica da vida dupla. É uma ferrugem que corrói devagarzinho a nossa prática e a nossa intimidade com o Senhor. Lá em 2024, numa oração do Ângelus, ele já advertia que não se pode, por exemplo, sair da missa e já na porta, nos átrios da igreja, começar ali um falatório, uma roda de conversas que ali já interfere naquele projeto de santidade. Quantos de nós vivemos uma experiência profunda de encontro com Jesus e alguns minutos depois a gente já se permite ver como que ela ser retirada das nossas mãos, pela maledicência, pelas conversas tortas? O Papa ainda vai mais além. Ou mostrar-se piedosos na oração, mas depois em casa tratar com frieza e com distância os seus próximos. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados a cada sim ou a cada não nosso. Firmes no Evangelho, firmes no que é a vontade de Deus, mostrar aos nossos irmãos que existe um jeito alegre, feliz, existe um jeito leve, existe um jeito livre de viver essa vida, já afastado das amarras. O Senhor, quando nos chama a segui-lo, a abandonar a nossa vida, mais ou menos, e abraçar esse projeto dele de pescar almas para o reino. Quando ele nos chama, e ele me chamou, meu irmão e minha irmã, e ele também te chamou. Talvez, nas circunstâncias da sua vida, você pode até estar se perguntando, como que o Senhor confia em mim para ser um pescador de almas? Como que o Senhor confia em mim, mesmo na minha fraqueza, mesmo com aquilo que eu já fiz, com o que eu já pratiquei? Que responsabilidade é essa que Deus dá a mim, sabendo da pessoa que eu sou? Meu irmão e minha irmã, foi justamente por isso que Ele te fez esse chamado. Porque ele sabe que a partir do teu testemunho, do meu testemunho, a partir da tua fraqueza e a partir da minha fraqueza, se nós conseguimos, irmão e irmã, Ele consegue comprovar que todos podem, que todos conseguem.
Basta estarmos na barca. Esse é o primeiro passo. Estar na barca, estar na igreja, estar próximo, estar no lugar seguro. Dali, ouvir o doce chamado dele. Vem após mim, segue os meus passos, segue o que eu te digo, e eu vou te tornar de verdade um pescador, uma pescadora de almas. Humanamente é impossível chegarmos a esse ponto, se não for pela ação divina do próprio Espírito Santo. Você não está sozinho nessa formação de um pescador, de uma pescadora. Você conta com o auxílio do Deus Espírito. Por isso, nessa jornada que Deus te chamou, nesse momento em que você está vendo esse programa, se você pode, ergue os teus braços. Se você não pode, acalma um pouquinho o seu coração e pede: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me convencer mesmo. Vem, Espírito Santo, eu que talvez já estava pensando até em abandonar a barca. O Senhor me chama nessa noite a fazer um novo propósito, de adentrar ainda mais no mistério. Por isso, vem, Espírito Santo. Me auxilia, me fortalece, abre os meus olhos, me esclarece, me livra das ocasiões de pecado, me livra das ocasiões de vida dupla, forma em mim um só caráter, o caráter de Jesus Cristo. Senhor, ensina-me a caminhar pelos passos dele. Ensina-me, Senhor, a me formar a forma dele, uma forma de liberdade, uma forma de alegria, uma forma de festa, de júbilo e de gozo. Por isso, nessa noite, nós te pedimos: ajuda-nos, Espírito Santo, com a tua força, com os teus dons, com os teus carismas. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me manda, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me manda, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. E bonito é, irmãos, que quando Deus nos chama, Ele não diz vai, Ele diz vem. É porque Ele vai junto com você. Ele te leva, Ele te conduz, Ele te sustenta, Ele te pega pela mão. Ele te chama para vir, é porque Ele vai te ajudar a caminhar. Ele vai te ajudar a viver essa vida nova. Ele vai te ajudar a testemunhar a beleza que é ser um homem e ser uma mulher de Deus. Então, bendiga ao Senhor por esse convite que Ele faz a você nessa noite. Por esse convite que talvez Ele renove em você, porque um dia Ele já te fez esse convite. E hoje Ele diz: eu continuo contando com você. Mesmo como Pedro, pecador, negou Jesus, mas Jesus disse a ele: eu posso continuar contando contigo, Pedro, tu me amas? O teu amor imperfeito, é isso que eu preciso, porque é a partir do teu amor que eu farei tudo na sua vida. Nós te bendizemos, nós te louvamos, Senhor, por esse amor imenso, por nos chamar para estar perto de Ti e nessa experiência de amor poder testemunhar aqueles que o Senhor nos levar, o Teu amor, a Tua graça. Bendito, glorificado, exaltado seja, Senhor, por essa noite de graça. Já vai louvando ao Senhor por esse programa, ter parado aí na frente da sua TV, do seu computador, do seu celular, porque o Senhor te alcançou, nos alcançou nessa noite. Louvado, exaltado, bendito seja, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigada porque conta conosco, Senhor, mesmo na nossa pequenez. Nós Te louvamos, Te bendizemos, porque és um Deus maravilhoso. Glórias e louvores a Ti.
Bendito, exaltado seja, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Muito obrigada, Senhor. Que graça, irmãos. Que graça o Senhor olhar para nós e na nossa pequenez nos chamar e contar conosco. Ele é um Deus especial, Ele é um Deus muito bom, que conta com a nossa vida e que conta com o nosso coração. Eu tenho alguns recadinhos para você também nessa noite. Primeiro é um convite especial a conhecer o nosso curso, O Fermento, que vai falar sobre a prática formativa de Jesus. Jesus, o nosso mestre, o nosso grande formador. Então você que nos acompanha, que é formador, pregador, que é catequista, que forma outros dentro da igreja, vem conhecer um pouquinho mais desse Jesus mestre, desse Jesus formador, a partir do nosso curso, um curso totalmente online, 11 aulas que você pode assistir da sua casa, quantas vezes você quiser ao longo de um ano. Então saiba mais no ieadrccbrasil.com.br/curso O Fermento. E por fim, irmãos, estender mais uma vez a nossa mão a você. Você pode ajudar a RCC Brasil a continuar evangelizando. Doe para a RCC Brasil e torne-se um colaborador dessa obra. Pode ser por meio do Pix, doação@rccbrasil.org.br, ou também acesse o nosso portal, se cadastre e saiba mais informações, rccbrasil.org.br/eu colaboro. Amém? Desde já, Deus lhe pague por toda a sua ajuda. Obrigada, irmãos, por essa noite e desejamos a você uma semana cheia da graça de Deus e que nós possamos seguir mesmo dando esse testemunho maravilhoso da presença do Senhor na nossa vida. E nós ficamos aqui celebrando Pentecostes. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.